Fala, minha nação tricolor, hoje quarta-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Bahia, hoje 25 de dezembro, Natal, espero que vocês tenham tido um ótimo Natal, tenham passado em família, com amigos, esposa, filhos, enfim, que tenham comido bastante, aproveitado e realmente aproveitado o que significa esta época, quer estar com família, estar junto, enfim, vamos dar continuidade para falar sobre o Bahia no vídeo de hoje, sobre o mercado de transferências, mesmo no feriado, mesmo em Natal, a gente está trabalhando, a gente está aqui produzindo conteúdo para vocês, então já conto muito com o teu like no início desse vídeo, para você poder ajudar aqui o meu Bahia e também o nome do Esporte Clube Bahia. A gente vai falar hoje sobre o zagueiro Adrielson, que pertence ao time do Lyon da França e que, segundo um jornalista da Globo, Pedro Rocha, da Globo São Paulo, o Bahia tem interesse na contratação do jogador e eu tenho atualizações para passar para vocês sobre essa situação, além, claro, da gente falar sobre a finalização da compra barra empréstimo do Rodrigo Nestor. Eu vou explicar para vocês mais sobre essa situação junto à equipe do São Paulo e vamos trazer também mais informações sobre o zagueiro Doria, que pertence ao Atlas do México e que, segundo o Matheus Babassi, no vídeo de ontem eu publiquei para vocês, o Bahia tem interesse na contratação do atleta e eu queria trazer mais apurações também em relação a esse assunto. Conto muito com sua inscrição também para você poder ajudar o meu Bahia, ajudar aqui o nosso trabalho para que a gente possa chegar a 10 mil inscritos e quando isso acontecer eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do meu Bahia e também estudante de jornalismo e já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo trazendo informações rapidamente sobre o empréstimo que o Bahia acertou junto à equipe do São Paulo pelo Rodrigo Nestor, meia da equipe paulista, agora que tem caminho basicamente definido para o Esquadrão de Aço, como eu já adiantei para vocês em alguns vídeos aqui no canal, mas eu queria explicar detalhes do que vai ser essa operação que o Bahia finalizou hoje. Hoje não, mas algumas horas atrás. O Bahia vai, obviamente, acertar o empréstimo junto ao São Paulo, ele vai chegar pelo valor de 1,5 milhões de euros, é o que o Bahia pagou ao São Paulo por esse empréstimo, e no final desse período, de um ano de empréstimo, o Bahia vai pagar 30 milhões de reais ao São Paulo. Ou seja, somando a cotação e todas as correções, no final desse período, a operação toda basicamente vai custar mais ou menos uns 40 milhões de reais. O Bahia está acertando nesse momento o empréstimo do Rodrigo Nestor, mas é como se o Bahia estivesse fazendo um parcelamento desse valor, como se o Bahia estivesse, na verdade, adiando esse valor. O Bahia vai dar uma entrada nesse valor de 1,5 milhões de euros, algo próximo a 10 milhões de reais, e no final desse período vai pagar 30 milhões para o São Paulo para adquirir o jogador de forma definitiva. É basicamente isso, o Bahia está parcelando a compra do Rodrigo Nestor. São metas muito fáceis de serem atingidas no contrato, basicamente são assim, praticamente você não pode dizer que tem metas, né? O que eu ouvi da minha fonte é justamente isso. O Bahia tem praticamente uma obrigação de compra no final do período e o Bahia vai adquirir ele em definitivo, não tem jeito, né? Tá lá no contrato, isso provavelmente vai acontecer. Muita gente pode discordar do valor, pode falar, enfim, eu acho que o Rodrigo Nestor pode ajudar bastante, já falei diversas vezes aqui no canal. É um jogador que eu gosto das características, porém tem aquela situação que a gente não sabe como é que tá o Rodrigo Nestor hoje, depois da lesão, como é que ele vai se ambientar aqui no Bahia, mas é inegável que a melhor fase da sua carreira que ele conseguiu viver foi sob o comando do técnico Rogério Ceni, que isso possa se repetir com a camisa do tricolor de aço, é a que a gente vai aguardar e tem que esperar para ver ele jogando para a gente poder ter uma opinião mais embasada e conseguir trazer de fato uma análise aqui no canal. Falando agora sobre o zagueiro Doria do Atlas do México, eu vi muita gente comentando no vídeo que a gente postou ontem falando sobre não conhecer o jogador ou não estar muito bem entendendo, como é que é essa situação e tudo mais, e eu queria trazer mais informações para vocês sobre essa situação. Vamos lá. O Jonas Stelman trouxe uma informação na qual eu também consegui apurar depois da informação que ele trouxe, e aí eu consegui chegar à mesma informação, que é a seguinte: o Bahia procurou o Doria no início da outra janela de transferências, procurou, junto ao clube dele e tudo mais, para tentar a contratação do atleta. Só que os valores assustaram o Bahia e fizeram o tricolor de aço meio que recuar na negociação. E o clube também não estava muito disposto a liberar o jogador na época. Não era só o Bahia que estava interessado, eram outras equipes também. O Fortaleza foi uma das equipes que se manifestou e tal, e buscou informações sobre o jogador, mas a negociação acabou não andando. O Bahia, segundo o Matheus Barbaço, buscou novamente mais informações sobre o zagueiro brasileiro, que atua no futebol mexicano há mais de 7 temporadas, para tentar tirar o jogador de lá e para tentar trazer novamente para o Brasil. Outras equipes do futebol brasileiro também sondaram a situação do atleta, mas aparentemente o Bahia é o único clube nesse momento que mantém conversas ou que buscou saber mais informações mais a fundo, tentando numa forma mais futura, for mais uma proposta e tudo mais pela contratação do jogador, no qual eu fui buscar mais informações, fui buscar saber mais sobre o momento que vive e tal, até para passar aqui para vocês, e eu meio que gostei do que eu vi. Eu acho que é um nome desconhecido para grande parte da nação tricolor, vamos dizer que 90% da torcida, ou mais disso, não acompanhou o futebol mexicano nas últimas 7 temporadas, então é meio que difícil opinar sobre o jogador, mas é inegável que o Doria teve ótimos momentos por lá, no Santos Laguna e agora também no Atlas do México. Essa temporada
essa reta final de temporada dele aparentemente não foi tão boa assim, mas se você fazer uma somatória geral, o saldo foi muito mais positivo do que negativo. É uma peça fundamental da equipe do Atlas do México, é um cara que joga praticamente todos os jogos, é titular absoluto. Ele, quando surgiu no Botafogo em 2012, se eu não estou enganado, também foi muito bem, surgiu como grande destaque e tudo mais, depois foi para o São Paulo, atuou no futebol francês, no futebol europeu, conseguiu ter bons momentos, depois não teve tão momentos bons assim, enfim, alternou bastante, mas aparentemente é um atleta que chegaria, na minha opinião, não vou dizer que ser, assim, para ser titular, eu acho que aí, não sei, é meio difícil falar sobre isso, mas chegaria para pelo menos elevar o nível do banco de reservas. Melhor que o David Duarte, na minha opinião, ele é. Melhor que o Vitor Hugo, na minha opinião, ele é. Então ele chegaria para mudar de fato o patamar dentro da posição nesse sentido. Ele aumentaria a concorrência, aumentaria a qualidade que a gente podia ter no banco de reservas, e isso é importante somando todos os jogos que a gente deve ter na temporada. Então, tá a informação sobre o zagueiro Doria, que atua no futebol mexicano há mais de 7 temporadas. Eu fui buscar mais detalhes, mais informações para passar aqui para vocês. Gostei do que eu vi, não achei que é um zagueiro tão ruim assim como a maioria das pessoas estão pintando. É uma indicação do Rogério Ceni, é um detalhe importante, esqueci de falar isso para vocês. É uma indicação do Rogério, o Rogério pediu a contratação do Doria, ou indicou para a diretoria tricolor, e vamos ver se o Bahia vai formalizar uma proposta nos próximos dias. Isso ainda está em fase inicial, em fase ainda de conversas, né? O Bahia está monitorando a situação, está buscando mais saber informações, detalhes, até para poder decidir se de fato vai entrar e fazer uma proposta, formalizar uma proposta ao Atlas do México ou não, lembrando que o jogador tem contrato e não vai sair de graça do clube mexicano. Falando agora sobre o zagueiro Adrielson. A gente falou sobre o Doria, agora vamos falar sobre o outro zagueiro, o Adrielson, da equipe do Lyon da França. Esse um pouco mais consagrado no futebol brasileiro e que está na memória recente do torcedor. Conquistou a Libertadores da América pelo Botafogo, o Campeonato Brasileiro, participou daquele time de 2023, foi um dos únicos que conseguiu se salvar e atuar na atual temporada. Para mim foi um dos melhores zagueiros desse Campeonato Brasileiro, ou pelo menos um dos melhores. Eu acho que o Botafogo teve bons zagueiros, né? Teve um ótimo time, o Bastos também, o angolano, enfim. Mas o Adrielson conseguiu se destacar também dentro das partidas que ele disputou e tal, conseguiu ser uma peça fundamental, voltou para o Lyon da França, ele se despediu do Botafogo, agora voltou para o clube francês, vai se apresentar lá em janeiro, mas a situação dele ainda é indefinida, porque o L'Equipe, né, um jornal muito tradicional lá na França, trouxe a informação de que o jogador estaria sem espaço no clube francês, também teria, né, o Lyon teria basicamente muitos jogadores já na posição, jogadores meio que consolidados dentro do elenco, cada um com suas funções ali e tal, meio que sua posição ali primeiro, titular absoluto, aquele reserva imediato, enfim. E o Adrielson não teria tanto espaço assim, não teria se acostumado tanto com o treinador não gostava muito dele, enfim. E a situação dele está basicamente indefinida. Ele recebeu diversas sondagens do futebol brasileiro, que deve ser o destino do jogador em 2025, mas o que eu consegui fazer de apuração e o que eu consegui também buscar de informação é a seguinte: parece que o Adrielson não se animou tanto com as ofertas e tal que foram oferecidas ao jogador nesse exato momento. Ele recebeu um contato do Cruzeiro que não andou. O Cruzeiro se assustou com os valores que foi pedido pelo Lyon pela contratação do atleta e também pelo custo que ele teria com o jogador de salário, luvas e tudo mais. O GE trouxe a informação, né, de que o Cruzeiro basicamente estimulou ali que teria 3 milhões de reais de custo mensal pela manutenção do jogador, mais a contratação, que seria na casa ali dos 60 milhões de reais, e fez o Cruzeiro recuar nessa negociação. Ou seja, muito provavelmente já o Adrielson não vai ter o Cruzeiro como destino, é menos um concorrente, porque o Bahia segue monitorando a situação dele. O que eu consegui apurar é a seguinte: eu acho muito difícil que o Bahia vai fazer uma investida direta pela contratação do Adrielson. Isso pode acontecer, não me surpreenderia tanto, mas se eu acho que o Bahia vai entrar nessa negociação, vai tentar buscar a contratação dele, na minha opinião seria por empréstimo, assim como fez, como está fazendo na verdade com o Rodrigo Nestor. Mas essa questão do Rodrigo Nestor é a seguinte: é um atleta que o São Paulo basicamente não dificultou a saída. O Bahia pode fazer um contrato mais ou menos nos mesmos moldes, falando: olha, Leon, a gente vai aqui dar uma entrada basicamente de 15, 10, 20 milhões, não sei, e no final do período ali do empréstimo, uma obrigação de compra com metas muito simples de serem atingidas, com o valor total e o restante da negociação, parcelado, enfim, como o Bahia vem fazendo de negócio nas últimas semanas aí com os outros jogadores. Isso pode acontecer. Então, é uma situação que a gente precisa ficar de olho, porque o Bahia segue monitorando o jogador, o Bahia segue com interesse na contratação do Adrielson. O problema é que ainda não formalizou proposta, e o Adrielson, obviamente, é um jogador que vai ser disputado nesse mercado, dentro do futebol brasileiro, caso as condições também sejam favoráveis, né? O Lyon não quer emprestar, isso é um ponto importante, o Lyon não quer emprestar o jogador, quer apenas vender de forma definitiva, ele parece que não vai ficar lá na França,
França tem o futebol europeu também como alternativa, porque se ele não conseguir encontrar nenhuma boa proposta aqui no futebol brasileiro, alguma outra equipe da Grécia, enfim, uma liga menor na Europa pode se interessar pelo Adrielson, pode pagar o valor, enfim, a gente vai precisar ficar de olho nessa situação, é mais ou menos isso que eu consegui apurar sobre ele. É um nome que eu já falei diversas vezes aqui no canal, para mim mudaria muito o patamar do Bahia na posição, até mais do que o Dória. Eu falo isso porque eu conheço mais o Adrielson, então eu sei que é uma certeza da minha análise. Eu acho que é um jogador que chegaria para ser titular, absoluto. Colocaria o Canu no banco e, enfim, o Canu teria que correr atrás e muito atrás para conseguir ser titular. Isso também ajudaria a aumentar o nível do banco de reservas, porque o Canu é melhor do que todos os zagueiros que a gente tem atualmente no banco, tanto é que foi titular durante quase toda a temporada. Então, muito curioso para saber de fato quem vai ser o nome da zaga que o Bahia deve buscar. Como eu trouxe para vocês no vídeo anterior, tem o interesse do Dória, tem o interesse no Adrielson também, mas só deve vir um zagueiro, não deve vir dois. O Bahia deve estar monitorando algumas opções, alguns nomes, justamente para se tomar uma decisão no final disso, aquilo que foi mais viável para o clube, aquilo que o clube conseguir também de viabilizar de negócio e até entender que faz mais parte dos objetivos, né? E quem se aproxima mais daquilo que o clube quer como característica e tudo mais para estilo de jogo também. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo aqui. Se você gostou, não esquece de eu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever, que é mais importante ainda. Meu nome é José Victor, para quem não me conhece, produtor de conteúdo do Meu Bahia. Um ótimo resto de Natal para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui. Que possa ser uma semana também, um resto de semana abençoado, já emendando para o ano novo, que possa ser uma época boa, felizes para todos vocês, tá bom? Boas festas para todo mundo, aproveitem bastante. E 2025, com fé em Deus, é tudo nosso com o nosso quadrão de aço. Valeu, tamo junto.